Olá pessoal, hoje no nosso Ligando os Pontos eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema gravíssimo, gravíssimo mesmo. Está em tramitação dentro da Câmara Federal um projeto que é apoiado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que consiste no seguinte: é uma proposta de reforma política, e nessa proposta de reforma política está sendo colocado em votação a discussão de que o sistema eleitoral brasileiro os brasileiros passarão a votar em lista fechada. O que significa voto em lista fechada? Atualmente, quando nós votamos, você vota no candidato, né? E não no partido, embora todo candidato deva estar atrelado a um partido, porque o Brasil não admite a possibilidade de haver candidatos concorrendo sem partido, como por exemplo nos Estados Unidos. Isso é o voto atual, que é o voto em lista aberta. O que é o voto em lista fechada? O voto em lista fechada significa que nós não vamos mais votar mais em um candidato que nós escolhermos. Nós vamos votar no partido do candidato. Isso equivale a dizer que é o partido que vai escolher o candidato que ocupará a Câmara de Vereadores, os deputados estaduais e federais e o Senado. Portanto, isso significa uma eleição indireta, não é? Portanto, não há mais eleição coisíssima nenhuma. Existe uma maquiagem de eleição. Está em curso no Brasil 3 projetos altamente criminosos: o voto em lista fechada, a PEC do parlamentarismo e a volta indireta de Fernando Henrique Cardoso, porque eles estão tramitando dentro do TSE a cassação da chapa Dilma Temer. E, portanto, em ficando Temer cassado também, Fernando Henrique Cardoso retornaria à presidência da República com eleição indireta. Nós devemos lembrar que a PEC do parlamentarismo foi lançada a cabo pelo senador comunista Aloysio Nunes, do PSDB. Voltando ao voto em lista fechada. O voto em lista fechada, vamos dar um exemplo. Vamos considerar que neste ano, as pessoas que votaram no PT, o PT poderia ter colocado Lula, José Dirceu, José Genuíno como deputados ou prefeitos, ou vereadores. Então, o voto em lista fechada você dá autoridade ao partido e o partido vai escolher, de dentro dos quadros políticos do partido, o indivíduo que vai ser vereador, prefeito, deputado ou senador. É tão simples quanto isso. Qual é o argumento defendido pelos comunistas e pelo próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que é um indivíduo do pior tipo de caráter que possa existir? O argumento para defender essa proposta é o seguinte: o voto em lista aberta, que era o voto antigo, só fazia sentido porque o financiamento das campanhas era privado. Portanto, as empresas poderiam financiar as campanhas políticas. Uma vez que as empresas não podem mais financiar as campanhas políticas, e é o imposto que nós pagamos. Quando se fala em dinheiro público, não é dinheiro público, é o dinheiro do povo. O imposto que o povo está pagando é que está financiando as campanhas políticas. Uma vez que agora o financiamento é público, não faz sentido com o financiamento público você ter voto em lista aberta. Então o voto tem que ficar em lista fechada. E esta é a razão pela qual o Senado Federal está com uma enquete aí circulando pela internet para saber se a população brasileira deseja que o número de partidos políticos no Brasil diminua. Porque com o número de partidos políticos diminuído,
eles vão utilizar mais um argumento a favor do financiamento público e do voto em lista fechada. Portanto, se você já viu esta enquete do Senado Federal, vote não. Não. Você não admite que diminua o número de partidos políticos no Brasil. O problema do Brasil não é a quantidade de partido político. O problema político do Brasil é outro. Não é o número de partidos políticos. Então está sendo feita uma dobradinha sem que o povo saiba. Quando o Eduardo Cunha refutou a proposta do financiamento público de campanha, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Não é? E aqueles indivíduos que não entendem absolutamente nada ficaram contra o Eduardo Cunha, notadamente os comunistas. E essas eleições agora provaram que Eduardo Cunha estava perfeitamente correto no argumento dele. Vejam bem, o financiamento público de campanha, portanto, o indivíduo, a pessoa física pode doar dinheiro para uma campanha. O que nós vimos acontecer nesta eleição agora? O crime organizado e o narcotráfico financiou uma série de campanhas vitoriosas. Então entrou agora para vereador e para prefeito indivíduos que pertencem ao crime organizado e ao narcotráfico. O que está em curso no Brasil é exatamente a legalização dos partidos criminosos brasileiros. É isso que está em curso. Isto é o que foi tentado na Colômbia, e os colombianos, através de um referendo, refutaram. Na Colômbia eles iam legalizar com o partido oficial, partido político oficial, o partido do narcotráfico, das Farc. No Brasil, os partidos criminosos já são oficializados. Eles precisam de um outro nível. Além disto, o que é que está por trás, aí mais atrás ainda, deste projeto da lista fechada, do projeto do parlamentarismo, do projeto da volta indireta do Fernando Henrique Cardoso, do projeto do financiamento público de campanha? O que está por trás de tudo isso? A outra etapa do projeto de implementação do comunismo de Gramsci. Nós já falamos sobre isso em um Conselheiro Acácio. Que outra etapa é esta? A dissolução do Senado da República. Esta é a próxima etapa do projeto de Gramsci. A dissolução do Senado da República e transformar aquilo que se chama Câmara Federal em algo que é um efeito meramente decorativo. Então, se nós tivermos um sistema parlamentarista, preste atenção ao cenário que está sendo desenhado. Se nós tivermos um sistema parlamentarista, no parlamentarismo são os parlamentares que escolhem o presidente e o primeiro-ministro. E se nós tivermos um sistema de voto fechado, né? Nesse sistema de voto fechado, quem escolhe os congressistas é a diretoria do partido. Então a diretoria do partido escolhe todo o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional escolhe a presidência da República. Bem, diante de um cenário desse, o que nós temos? Nós temos alguma outra coisa que aí definitivamente esvai-se a mentira brasileira de que nós vivemos numa democracia e o sistema de fato é uma ditadura, né? Uma ditadura oficializada. Isso é o que está sendo desenhado, largamente desenhado, à luz do dia para o cenário político brasileiro. E os movimentos de rua parecem que não se deram conta da gravidade do cenário. O que aconteceu com a deposição de Dilma Rousseff, o cenário que se descortinou depois, foi tão grave, tão grave, tão grave. Na gestão do Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia vem fazendo coisas de uma forma tão acelerada e tão rápida que nem Satanás julgou que o Rodrigo Maia, com aquela cara de fuinha, seria tão eficiente e tão rápido. Isso equivale a dizer que, por trás do governo do Michel Temer, operando nas costas do governo ou com
a anuência do governo do Michel Temer, está em franca implementação, acelerada implementação, o projeto do Foro de São Paulo que Dilma Rousseff estava encarregada de cumprir. Na ausência de Dilma Rousseff, Rodrigo Maia está implementando todo ele, com uma celeridade absoluta e o pior, sem a mídia divulgar. Portanto, o Brasil está sendo engolfado e engolido por essa trama desses comunistas. E enquanto isto, vivendo no mundo de Alice no País das Maravilhas, os movimentos sociais estão preocupados somente com o PT e a Lava Jato. Continuem preocupando-se somente com o PT e a Lava Jato. Vamos ver aonde o Brasil vai chegar. Então, todos esses aspectos, voto em lista fechada, parlamentarismo, retorno de Fernando Henrique Cardoso, financiamento público de campanha, são etapas de uma estratégia maior, que é o fechamento do Congresso Nacional de uma forma oficial. Congresso Nacional não, o fechamento do Senado da República. E a destituição das funções da Câmara Federal. Esta é a próxima etapa que já está desenhada do projeto de Gramsci e que já está sendo implementada, ao menos está sendo discutida, abertamente discutida, dentro do Congresso Nacional. O desprezo do Brasil pelo conhecimento, o conhecimento verdadeiro, levará este país à ruína. À ruína. Não se combate comunistas na base do achismo. Não é porque Dilma Rousseff foi tirada do poder que os comunistas perderam a hegemonia política e a hegemonia cultural. Eles não só não perderam, como toda a agenda deles está sendo implementada e de uma forma muito rápida. Já passou da hora das lideranças de rua amadurecerem e, de fato, começarem a trabalhar a favor do povo e não a favor das suas agendas pequenas, privadas e tacanhas. Não vote na enquete do Senado. Faça pressão e divulgue essas informações para o maior número de pessoas possível. Não aceite, sob nenhum aspecto, o voto em lista fechada. Independentemente do argumento que o governo te apresentar, tenha certeza absoluta que todo ele é mentiroso. E entenda que quando o PT e toda a ala da esquerda apoiam um candidato, como eles apoiaram Rodrigo Maia, é porque, evidentemente, este indivíduo trabalha para eles. Porque se há alguma coisa que a esquerda não faz, diferentemente da suposta direita, é apoiar candidatos que já não estão cooptados e comprados por ela. Essa suposta direita acha que pode manter amizade com o comunista. Enquanto esta suposta direita, amiga de comunistas, acha que pode manter amizade com comunistas, a esquerda se delicia diante dessa ignorância. Porque esse tipo de ignorância é exatamente aquela ignorância que a tradição portuguesa chama de a ignorância atrevida. Não é? A ignorância atrevida é aquela ignorância que, quando ela ultrapassa um determinado limite, ela já não é mais ignorância, ela é crime. Até mais.